Essa palavra que a gente vai repartir nas nossas células nessa semana, onde nós vamos nos encontrar ainda. E eu quero liberar essa palavra como uma palavra profética sobre a igreja para o ano de 2017. Como sou o primeiro a pregar, eu quero compartilhar essa palavra com você. Amanhã à noite, às 19 horas, teremos o pastor, ou o Rogério, o querido Rogério, discípulo lá do pastor Rauli. Na terça-feira vai ser uma palavra profética sobre a família, a pastora Keila. Na quarta, sobre a cidade. Inclusive, todas as autoridades estão sendo convidadas a estarem conosco aqui na quarta-feira. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 13. Alguém também, por gentileza, me acha a minha Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Louvar a Deus também pela vida do Sandro, que eu estou vendo também. Deus abençoe. Que alegria, filho. Que bom, que bênção. João, capítulo 13, a partir do verso 1, irmãos. Falar um pouquinho aqui da experiência de Jesus na ceia. E aqui a gente extrair alguns valores e princípios para a nossa vida. Então você que vai sair cuidando da célula, esteja muito atento. Em nome de Jesus, meu filho, obrigado. Esteja muito atento. João capítulo 13, irmãos. Aqui, na descrição do capítulo 13, começa a ceia que Jesus vai estabelecer, que se torna a nossa ceia, a ceia memorial do Senhor. E a importância da ceia na vida da igreja e os princípios que estão por trás dessa ceia. João capítulo 13, a Bíblia diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele estava servindo, preste atenção nisso, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as suas coisas, ou todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, é interessante isso aqui, porque a Bíblia está dizendo que Jesus sabia quem ele era, sabia do seu caráter, sabia da sua identidade, mas mesmo assim, o verso 4 diz: levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Vamos saltar um pouquinho alguns versículos, lá para o versículo 12 e o versículo 13. Quando ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Uau! Caminhe um pouco mais comigo para o verso 18 agora. Não estou me referindo a todos vocês. Eu conheço o que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Ele estava se referindo a Judas. Levantando um pouquinho os olhos, irmãos, eu quero só retornar o versículo 14, quando Jesus disse: vocês sabem que eu sou mestre, e é verdade, eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aí então o verso agora de número 31, a Bíblia diz: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, porque devem
como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Somente até aqui, irmãos. A palavra que eu trago hoje como uma palavra profética sobre a Igreja Batista Palavra Poder. A minha palavra está sendo pregada em todos os núcleos hoje. Mesmo a ceia está sendo ministrada em todos os núcleos. É uma palavra que tem como tema lições da Santa Ceia do Senhor. Que lições nós podemos extrair, irmãos, da ceia do Senhor? Que lições nós podemos tirar da ceia do Senhor que pode ser aí aplicada à nossa vida? Que lições nós podemos, irmãos, aprender com aquilo que Jesus fez naquele dia, quando ele simplesmente tirou a capa e amarrou uma toalha na cintura dele? A primeira lição, irmãos, que nós encontramos na ceia do Senhor é que na última ceia Jesus nos deixa algumas lições maravilhosas. A primeira lição está no verso 4 e 5, olhe para a sua Bíblia. A Bíblia diz que assim Jesus levantou-se da mesa, ou seja, era um momento de jantar, ele estava jantando com as pessoas, estava sendo servido o jantar, e ele se levantou da mesa, ele tirou a sua capa, e ele colocou uma toalha em volta da cintura, e depois ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O versículo anterior diz que Jesus sabia, olhe para mim por favor, que Jesus sabia que tinha todo o poder, que ele já sabia que todas as coisas estavam debaixo da autoridade dele. Mas mesmo sabendo disso, ele não se vangloriou, não se orgulhou e disse: eu sou poderoso, eu estou arrebentando. Não, irmãos, Jesus nos dá uma lição de servir. Ele simplesmente, mesmo tendo a posição, a identidade, o caráter, a vida, ele deixa tudo isso de lado. Quando Jesus tira a sua capa, é como se ele estivesse dizendo: não dá para servir com a capa. Nós temos capas na nossa vida. Às vezes é uma capa da posição que a gente ocupa, da função, talvez a capa da classe social, porque a gente tem um certo recurso, um poder aquisitivo. Mas Jesus acaba com todos esses critérios, dizendo que tire a capa. Com muito amor e respeito, queria que você olhasse para alguém e dissesse para essa pessoa: tire a capa, tire a capa, tire a capa, porque você foi chamado para servir. Igreja Batista, Palavra e Poder. Pessoas que estão congregando aqui nessa noite, familiares daqueles que se foram batizados. Olha, não existe uma função que você ocupe na vida, ou mesmo dentro da igreja, que te impeça de servir as pessoas. Eu sou pastor, irmão. Essa é a minha identidade. É a função que eu ocupo. Mas isso não me impede de limpar uma cadeira no templo, de lavar os pés de vocês quando precisar, de dar uma carona para alguém. Isso não me impede, irmãos, como eu já fiz muitas vezes nessa cidade, não como esmola, mas como testemunho, eu quero compartilhar com você. Quantas pessoas embriagadas já levantei na cidade? Pelo menos 3. Uma vez caiu uma pessoa embriagada de bicicleta na minha frente, e aí eu parei o carro do lado e vim tentando ajudá-lo, e ele estava muito embriagado, não conseguia nem levantar direito. E aí eu conversei com ele bastante. Ele é até uma pessoa que mora aqui na cidade. Porque, irmãos, nós não podemos, eu botar a mão, né? Não, irmãos, nós somos chamados para servir. A primeira lição que Jesus nos ensina e que a igreja precisa aprender é a lição de servir. Servir uns aos outros, servir também a comunidade. Eu falei ontem à noite, irmãos, eu tenho observado uma escola, e eu observei que essa escola, irmão, ela está muito depredada. Muro, quintal precisando capinar, os brinquedos, irmãos, estão muito ruins. E aí minha esposa veio falar isso comigo, outro irmão também observou isso, falou com ela, e ela falou: a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente vai fazer alguma coisa, irmãos. Não interessa se tem verba da prefeitura que não foi para lá, não interessa, irmão, se alguém está administrando errado. O que interessa é que, se está ao nosso alcance, nós vamos servir a essa escola e vamos reformar essa escola em nome de Jesus. Você está comigo nisso, irmão? Porque se não tiver, eu vou sozinho, mas vou, irmão. Porque papai do céu me fez desse jeito. Então nós vamos reformar, vamos capinar, vamos pintar, vamos fazer campanha de tinta aqui na igreja, e vamos lá. Pastor, qual é essa escola? Não vou dizer, hoje não.
Irmão, Jesus, ele apanha a toalha e ele serve aos seus discípulos. Toalha é coisa que garçom usa, que serviçal usa. Homens de bem não usam toalha, homens de alta não usam toalha. Jesus então ele bota a toalha, ele amarra a toalha na verdade na cintura. Na ceia do Senhor, o próprio Jesus nos mostra, irmãos, que viver o Evangelho é servir e não ser servido, mesmo que naquele momento Jesus ele já estivesse precisando ser servido. Por quê, pastor? Porque ele estava no momento de jantar, era a hora de alguém servi-lo. Por quê, pastor? Porque ele estava no momento onde ele estava se preparando para a cruz. Era a hora de alguém chegar e abraçá-lo e falar: Jesus, eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para chorar com você. Não, irmão, Jesus precisando ser servido, ele esquece dele e passa a servir. Você está entendendo essa palavra, irmão? Igreja foi chamada para servir. Irmãos, eu não consigo, de todo o meu coração, em nome de Jesus, eu não consigo ser pastor de uma igreja que quer só ser servido e não quer servir a comunidade, e não quer abençoar as pessoas, e não quer fazer as campanhas de sacolão, eu não consigo ser pastor de uma igreja assim, irmãos. Glória a Deus que a Igreja Batista Palavra Poder não é desse jeito. A Igreja Batista Palavra Poder é uma igreja que serve. Aliás, eu tenho tanta convicção disso que nós vamos bater, irmãos, 1.500 quilos no mínimo no dia 15 de março, perdão, no 15 de janeiro. Tem a prestação de contas, se conseguir achar? Então deixa, Roberto, não complica, se não der, não tem problema. Se achar, estiver fácil, mas eu quero prestar contas, irmãos, para você, de quantas cestas fizemos. Se eu tiver errado, alguém, depois eu corrijo aqui no telão, mas foram 36 cestas básicas feitas, onde dessas 36, 33 já foram distribuídas. Ainda temos 3 cestas ainda no nosso estoque. E algumas cestas que não estão completas, falta um alimento aqui, outro alimento ali. Então acredito que agora no dia 15 nós vamos completar os alimentos todos e vamos abençoar, tá bom? Se você tem alguém necessitado, vamos lá, aqui a prestação da Marcha do Amor, nós arrecadamos. Apaga essa luz aqui para mim, por favor, rapidinho, não, volta, filho, não, eu que passei, apaga a luz, isso, não, é o contrário, isso. Pode apagar e deixar só as amarelinhas, por favor. Obrigado. Pode botar na tela. Então vamos lá, irmãos. A região azul levantou 265 quilos, a laranja 61, a verde 85, a branca 137, a vermelha 296 e a amarela 32. Total 876 quilos. A gente tem aqui a quantidade de cestas que foram doadas, está defasado, tem 31 aqui, mas foi mais uma. Então nós temos 2 na laranja, 7 na azul, 3 na verde, 5 na branca, 8 na vermelha e 6 também na vermelha, 2, se não me engano, se não falha a memória, ok? Está faltando a laranja aqui. Não. Bom, agora me confundi aqui um pouquinho, mas deve ser a laranja, ok. Quais são o relatório aqui? São as pessoas? Não vou não, passar rápido, depois você vê, ok? Então, temos 4 cestas completas no estoque e 11 cestas com arroz, feijão, macarrão, óleo e fubá. Está faltando as outras coisas. Vamos aplaudir o Senhor. Isso só foi possível porque você entendeu a responsabilidade de servir. Sabe o que é, irmãos? Pode acender a luz, por favor. Sabe o que é, irmãos? 32 famílias diferentes sendo assistidas. 32. Sabe o que são 32 famílias? Uma média de 4 pessoas por família, 4 a 5 pessoas. Nós alcançamos, irmãos, vamos colocar uma média de 4 pessoas, mínimo. Nós alcançamos 128 pessoas. Você conseguiu isso para a glória de Deus. A Igreja Batista Palavra e Poder conseguiu isso para a glória de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Então veja, irmãos, o coração de Jesus é o coração de quem serve, e essa é a maior lição. O verso 13, vamos ler juntos. O verso 4 do capítulo 13. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Irmão, levante-se da mesa. Levante-se da mesa, quer ser servido. Eu vim para essa igreja e poxa, eu quero um ar que gere mais. Eu quero esse pessoal louvor, quero a música, quero ouvir a música que eu gosto de ouvir. Eu não gostei desse negócio do pastor aí, deu um mergulho aí no Douglas, não. Eu queria uma igreja diferente, irmão. A gente veio aqui para sair da mesa, irmão. Muito carinho e respeito do teu vizinho. Saia da mesa, irmão. Levante-se da mesa. Levante-se da mesa. Deus chamou você para servir, irmão. Não para ser servido. Não para ser servido. Nós temos que acabar com essa mentalidade em nome de Jesus. Essa mentalidade, irmãos, maligna no meu ponto de vista. Essa mentalidade medieval.
onde as pessoas vêm para a igreja por interesse. Eu vim porque eu quero um carro novo, eu vim porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu vim porque eu quero prosperidade, eu vim, irmão. O grande mestre disse: eu vim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em troca de, diga comigo, dar a sua vida em troca de, sabe o que diz o texto? Não sabe? Dar a sua vida em troca de muitos. Dar a sua vida em troca de muitos. Eu quero te fazer uma pergunta: você está dando a sua vida? É a primeira pergunta. Está dando a sua vida em troca de alguém? Porque o que me fez sair da cidade de Campos, tendo um bom emprego, uma boa vida, bons amigos, uma boa igreja, uma prosperidade vinda do alto de Deus, a minha vida, eu e minha esposa deixamos tudo lá, sabe por quê? Deixamos o pai e a mãe, os meus pais morreram lá enquanto eu estava aqui. O que me fez fazer isso foi dar a minha vida em troca de muitos que estão aqui nessa noite, para a glória de Deus. Dar a vida em troca de muitos. É isso que Jesus quer de nós. E você pode fazer isso, e você faz isso quando você lidera uma célula, e você faz isso quando você discipula, e você faz isso quando você cuida do necessitado, e você faz isso, meu irmão, quando você está intercedendo para alguém ser levantado como líder, quando você ora pelo seu líder de célula, você está dando a sua vida em troca de muitos. Verso 5, leia comigo. Depois disso, leia: derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja, Jesus não só levantou da mesa: eu quero servir, e ficou lá em pé parado. Eu quero servir, eu queria servir nessa igreja. Às vezes tem gente que me procura e fala isso: pastor, eu quero servir nessa igreja, me coloca para fazer qualquer coisa. É bonito isso. Tem gente que fala assim: não, meu propósito esse ano, no meu alvo, é servir mais a igreja. E aí, irmão, fica só no propósito. Ele tem tanta coisa para fazer, porque às vezes, irmãos, olhem para mim, a gente fica com aquela ideia falsa de que servir a Jesus é estar aqui em cima cantando. Servir Jesus é estar aqui em cima dançando. Amém, é uma boa forma de servir Jesus. Mas você serve Jesus quando você vem aqui amanhã e vem varrer o templo, e vem arrumar as cadeiras. Isso é servir Jesus, irmão. E vai lá para a porta do templo e recebe as pessoas com um sorriso: Deus abençoe, seja bem-vindo. Empresta a sua Bíblia. Ora, você está entendendo isso? Amém? Amém. Segunda lição, irmãos. Segunda lição na ceia, está lá no verso 1. Olha para a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Segunda lição que nós aprendemos na ceia é uma lição, irmãos, de perdão. Diga comigo: perdão. Irmão, Jesus, ele sabia que iria para a cruz. Ele sabia que iria para a cruz. O pão e o vinho na ceia expressavam como seria o seu sofrimento. Partiu o pão, o corpo dele entregue. O vinho, derramar. Você sabe que para fazer vinho tem que prensar a uva? Tem uma festa no sul, que é a festa da uva, e esse ano Deus nos abençoou por meio da igreja. A igreja nos enviou para o sul, e nós tivemos a oportunidade de ver lá os lugares onde fazia a festa da uva. Nós só não vimos, mas o que eu tomei de suco de uva, uma maravilha. A Zaf então vinha com um copinho 3, 4 vezes na fila, mais. E a gente provando o suco da uva. E lá eles têm um momento da festa onde tem um grande tonel assim de madeira pequeno, e eles ali pisa na uva. Eu estive agora em Jerusalém e eu fui no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é o lugar que está plantado lá as azeitonas, de 2000 anos, as oliveiras é que produzem azeitona. E lá no Monte das Oliveiras, nós antes tivemos um lugar que é o Jardim do Getsemane, se não me falha a memória. Nós tivemos um lugar onde Jardim Getsemane. Nós fomos lá no Jardim Getsemane e tinha um lugar à parte que hoje está nas mãos de uma igreja, e lá tinha um grande um elemento assim um círculo de pedra, de concreto, de pedra, na verdade não era concreto, é pedra mesmo, que tudo Israel era pedra. E aí um grande círculo e uma pedra assim, como se fosse uma espécie de pêndulo. E aquela pedra eles tinham que rolar para esmagar as azeitonas para produzir o azeite. Assim que o azeite é produzido. E olha que interessante, irmãos.
pisar na uva para fazer o suco. Jesus estava dizendo que a vida dele seria dessa forma na cruz. Iriam pisar nele para que a vida saísse em prol da minha vida e da sua vida, da nossa salvação. Amém? Então Jesus, ele oferece o perdão de Deus, mesmo sabendo que seria traído. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor eu também vos dou, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Ou seja, ele sabia que seria traído, mas o perdão dele já estava pronto. Eu sempre digo, irmãos, que o maior erro que você pode cometer, que eu posso cometer, é o erro de pensar no perdão depois da ofensa. Tem gente que não pensa no perdão, e quando alguém ofende, aí a pessoa tem a maior dificuldade de perdoar. Eu não, irmão. Eu aprendi um segredo com Jesus: antes de você me ofender, eu já estou pronto para te perdoar. Por isso que eu não tenho inimigos nessa cidade, nem fora dela, porque o perdão, irmão, suplanta a ofensa. Ele é maior. Jesus nos ensina isso. Jesus já estava pronto a perdoar antes de ser traído por Judas naquela noite. Então Jesus oferece a reconciliação eterna para todos aqueles que aceitam o seu grande sacrifício na cruz. Reconciliação eterna. João 13:1 diz, vamos ler juntos? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, irmãos, vamos juntos agora. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, amém? Vamos até o fim. Terceira lição, lá no verso 31, vamos ler aqui, é a lição de fé. Diga comigo, lição de fé. Irmão, Jesus na última ceia, ele desafia a prática da fé na palavra. Presta atenção nisso. Ao tomar o cálice, ele estava apontando para uma ceia que estava sendo preparada na eternidade. Ele disse que lá na eternidade ele ia tomar a ceia conosco. Ele vai tomar a ceia com os salvos. E é a ceia da glorificação do Rei Jesus. É o grande banquete, onde nós vamos ver o Rei Jesus, e ali uma grande ceia preparada para que eles estarão lá. Para participar dessa ceia, irmãos, é preciso ter fé nele. O que é ter fé nele? É confiar nele nessa terra. É confiar nele nessa terra. Vamos ler então o verso 31 e 32. Depois que Judas saiu, Jesus disse, continue, agora olha, o tempo daqui até a eternidade é descrito por Jesus como breve. A glorificação de Jesus, ela está muito breve de acontecer, porque ele diz que todo olho verá, é muito breve. E isso, querido, me traz um certo temor, porque como filho de Deus eu preciso estar pronto para essa volta. E me traz um temor porque tem muita gente que ainda não se aliançou com Jesus. Mais um ano terminou e você não batizou ainda. Mais um ano terminou e você não acertou a sua vida com relação ao pecado. Mais um ano terminou e você continua aí com esse coração, sabe, diante de Deus, dos irmãos, criticando sua liderança, falando mal das pessoas que cuidam de você, sabe? Mais um ano se passando, irmão. Cuidado, irmão, porque a volta de Jesus, eu disse isso ontem à noite, é igual a arca de Noé. Estava todo mundo lá, feliz da vida, até o dia que Noé entra na arca. A gente não sabe quando ele volta. Isso é muito sério, queridos. Quarta lição que a gente aprende na ceia é a lição da humildade. Diga comigo, lição de humildade. Jesus nos mostra, irmãos, que nós estamos sempre aprendendo, e que nós devemos aprender com Ele. Olha só João 13, verso 12 a 16. Quando Ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou para o seu lugar ali naquela mesa. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? E ele continua, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele diz, olha só, estou dando uma lição, estou ensinando. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então olha só, irmão, quem é que nos enviou? Quem é que nos enviou? Jesus. Nós não somos maiores do que Ele.
Se Ele lavou os pés, imagina nós. Fala para o teu vizinho, imagina eu, imagina você. O que a gente não precisa aprender de humildade? Se Ele, sendo dono do universo, Ele se sujeitou a cuidar de pessoas, imagina você, irmão. Imagina eu, irmão. Se Ele, como dono do universo, criador e sustentador de todas as coisas, se Ele foi humilde, ensinando coisas, imagina eu e você. Há uma canção que diz uma frase assim: deitado numa manjedoura, eles prostraram-se, sentado num trono de glória, o que farei? Olha que coisa linda. Se Ele deitado numa manjedoura, os homens se prostraram diante dele, agora imagina Ele sentado num trono de glória. O que você vai fazer, irmão? Ser humilde, agir com humildade. Amém? A quinta lição, e também a penúltima lição, está lá no verso 2. O verso 2 e o verso 18. É uma lição muito poderosa, irmãos. Vamos ler o texto primeiro. E estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus, então, no verso 18 diz: não estou me referindo a todos vocês, eu conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Sabe qual é a lição? Diga comigo: lição de coragem. Se tem uma coisa que eu aprendo na ceia de Jesus, é que a ceia de Jesus me ensina, irmãos, a enfrentar as traições da vida. Querido, não se engane, mas na vida nós sempre seremos traídos. Max Lucado, o grande autor de livros, ele diz o seguinte: traição é uma arma que a gente só encontra nas mãos das pessoas que a gente mais ama. Eu não espero um inimigo, alguém que me trate como inimigo, me trair. Por quê? Porque é natural que o inimigo faça isso. Agora, quanto aos meus irmãos, quanto aos meus discípulos, quanto aos meus líderes, eu estou totalmente desarmado. Você está entendendo isso? Totalmente desarmado. Irmãos, era muito comum na época de Jesus o anfitrião oferecer a um dos convidados um pedaço de pão como gesto de amizade especial. Tem muita gente que interpreta mal esse texto quando Jesus oferece o pão. Diz: Jesus foi lá e deu o pão só de raiva para Judas. Mentira, irmão, não é isso não. O anfitrião, o dono da festa, ele simplesmente pegava um pão e dizia: para esse aqui eu tenho amizade especial. Então, quando Jesus dá o pão para Judas, ele estava lançando mão do amor, pegando o amor para poder enfrentar a traição de Judas. Olha que coisa, que revelação poderosa, irmão. Jesus pega o pão dizendo: eu tenho uma aliança com você. Judas, eu te amo, você não precisa fazer isso. A palavra profética vai se cumprir. Eu vou ser preso sim, vou ser crucificado, mas Judas, você não precisa fazer isso. É porque a gente tem ideia, irmãos, que Judas foi predestinado a trair Jesus. Eu não acredito nisso, irmão. Biblicamente não. Judas foi se desviando ao longo do caminho. Isso pode acontecer com qualquer pessoa aqui. Judas não vigiou o coração. E Jesus dá um pedaço de pão para Judas com amor. Porque o anfitrião, olhe para mim, o anfitrião não servia ninguém. Tinha um escravo naquela casa para servir todo mundo. No entanto, Jesus serve Judas. Olha que revelação, irmãos. É uma lição de coragem que a gente aprende com Jesus. A última lição que eu aprendo na ceia é uma lição também, irmãos, de unidade. Lá no verso 35, Jesus fala algo tão poderoso. Vamos ler aqui primeiro, depois você anota melhor. Diga comigo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, essa é uma lição poderosa para a nossa vida, que é a lição da unidade. A ceia, ela nos desafia a unidade, irmãos. A ceia, ela nos desafia, meus irmãos, a unidade, que ela é baseada no amor. Ou seja, eu sou um com meu irmão porque eu amo meu irmão. Por isso, irmão, nós precisamos lutar para não perdermos a unidade. Nós precisamos, irmãos, estar sempre juntos nas nossas células, no discipulado, nos cultos coletivos. Nós precisamos, irmãos, amar uns aos outros e nos vendo como uma grande família. Esse negócio de aquele irmão lá, irmão, esse sentimento pode haver na igreja do Senhor. Todos são iguais aqui, amém?
E sabe, irmãos, nós precisamos nos ver como uma grande família. Qual é a família, irmãos? Qual é a família? Família de Deus. Agora, irmãos, eu quero chamar você para lançar palavras proféticas na sua vida e na vida da igreja. Então, se você puder, fique de pé agora comigo no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar essa mensagem com essas frases agora. Eu queria que você declarasse comigo agora, em nome de Jesus. Isso, tem gente espreguiçando, preguiça mesmo, para dar uma melhorada no corpo aí. Bom, hoje é uma noite especial, noite do batismo. A gente já está no fim, a gente vai encerrar com a ceia e com a entrega dos certificados que vai acontecer agora. Então vamos lá, irmãos, vamos ver juntos agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Diga comigo assim, ó: que esta primeira ceia do ano, diga, me traga a decisão de agir mais como servo, estando sempre pronto a perdoar como Jesus, tendo mais fé nele em todos os 365 dias deste novo ano. Diga comigo: que esta primeira ceia do ano me leve a ser mais humilde neste mundo, procurando ter coragem para enfrentar as batalhas que me sobrevirão em 2017, sabendo que o Senhor está à minha frente. Diga comigo: que esta primeira ceia do ano me leve a lutar todos os dias deste ano pela comunhão da minha célula, pela comunhão com a minha liderança e pela unidade da nossa igreja. Amém?